Olá, seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. A gente está retomando as entrevistas deste ano, começando com o pé direito, e queremos que você esteja conosco ao longo de mais um ano aqui na TV Stop. E hoje quem está comigo aqui nos estúdios, bom, para falar a verdade, não teria como ser uma outra pessoa para começar as entrevistas diante de tudo que tem acontecido nesses últimos dias aqui em Cascavel. É o novo presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Pacheco. Márcio, terceira vez que você volta aqui no programa e agora como presidente da Câmara de Vereadores. Agradeço muito a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Giovana. Boa noite para você, para toda a tua grande audiência. Tudo tão rápido, né, Giovana? Vim 3 vezes já e sempre em situações diferentes, né? Exatamente. Vim primeiro como policial federal, depois vim como vereador e agora em tão pouco tempo, já felizmente, graças a Deus, na condição de presidente da Câmara de Vereadores. Bom, a gente tem acompanhado tudo realmente tudo muito rápido e com muitas discussões e com apontamentos e com distratos e tudo isso, né? Você está passando assim por um misto de emoções, de sentimentos. Eu acredito que ainda não assentou a poeira, né? Com certeza, Giovana. Um sentimento de alegria, de muita felicidade, de muito prazer de ter conseguido alcançar essa condição de presidente da Câmara, que sinceramente não vislumbrava isso na condição do contexto em que nós nos encontrávamos, né? De termos sido eleito num partido pequeno, num partido praticamente inexpressivo, poderíamos dizer, dentro de uma condição de oposição, né, com 3 vereadores eleitos, e aí fomos avançando, né, para um grupo até que chegou em 8, que não faziam parte dos vereadores da base do prefeito. E tudo, a gente comentando assim, é tudo tão sucinto, mas na verdade tudo isso é demorado, é construído, é complexo, são muitos e muitos momentos de diálogo, e até que se chegou então o momento em que mais o Mário Sebert, se somou a esses 8 vereadores, e tínhamos então 9 vereadores. Então, para termos algum resultado vitorioso, nós precisávamos de mais 2 vereadores. Mas até esse momento, então, eu estava posto na condição de candidato a presidente da Câmara por esse grupo, que, sinceramente, foi montado com a finalidade específica de marcar terreno, né? Marcar território. Ó, nós estamos aqui, existe um grupo que está definido a estar juntos, a debater as ideias com alguma oposição, com independência, que era a minha proposta sempre. E aí, com a vinda do Mário, então, faltavam 2. E aí surgiram, então, as pessoas dos vereadores Marquinhos Rios e do vereador Paulo Beber, com a proposta específica, objetiva. A gente para estar com esse grupo, desde que seja na condição de presidente, ou então vereador Marcos Rios, e o Paulo Beber na condição de primeiro secretário. Naturalmente, às vezes, a pessoa que está em casa, o telespectador que está em casa, não consegue entender exatamente esse desenho da mesa diretiva da Câmara. Os 2 cargos mais importantes são, então, o presidente e o primeiro secretário. E assim, eles se apresentaram nessa condição, e aí nós entendemos naquele momento que essa leitura de apoiarmos esses 2 nomes para esses 2 cargos importantes, mais outros 3, dentre os quais eu me encontrava na condição de segundo secretário, era de alguma maneira um bom resultado, se nós tivéssemos esse resultado positivo nesse momento, porque naquele desenho que estava, do grupo que fazia parte integralmente da base do prefeito, nós não teríamos nenhum espaço desenhado dentro da mesa diretiva da Câmara. Exato. E para o vereador é importante você ter esses espaços, porque é quando você encontra, então, mais condições para se apresentar, para ter mais um pouco de dialogar sobre a política, especialmente, e ter um pouco mais de força política, especialmente. Então, nós entendemos que naquele momento, ainda que as pessoas do Marquinhos Rios e do Paulo Beber talvez não fossem de consenso de todos, né, não fosse um voto realmente muito assim, objetivamente... Não fosse unânime. Exatamente, não fosse assim as pessoas que nós mais gostaríamos de ter nas lideranças desse grupo, na condição de presidente e primeiro secretário, mas nós entendemos que ainda assim esse espaço de 3 outras vagas para o grupo seria de alguma maneira positivo. E então, tomamos essa decisão de apoiar então esse grupo encabeçado então pelo Marquinhos Rios e pelo Paulo Beber. Mas as coisas continuaram se encaminhando e nós sabíamos que havia também a dificuldade ali do Mário Sebert, com toda aquela situação complicada dele ali, e sabíamos que poderia haver interpretação diferente daquilo que nós entendíamos que era o certo, que era o que o Mário teria que ter tido o direito de votar. Esse era o entendimento nosso naquele momento.
E foi então para a votação e teve todo aquele resultado diferente, né, do que talvez poderia ter sido. Né, muito embora havia outras nuances ali, que não convém entrar em detalhes, que não necessariamente assegurava com objetividade e concretude a efetiva eleição do Marquinhos Rios. Havia outras nuances ali que estavam dentro do jogo político ali, possíveis de acontecer e que poderia de alguma maneira inviabilizar a eleição dele. Mas o fator principal foi então o Mário Serbig. E aí, depois disso, eu estou discorrendo aqui até para que, né, para que o telespectador consiga ter uma leitura mais aproximada de tudo que aconteceu. E isso tudo é uma turbulência, sabe, Giovana? A gente que está de fora, que eu já disse, as pessoas que estão em casa, as pessoas acompanham o resultado. Veem o resultado, mas para se chegar a esse resultado é algo muito complexo, é algo muito difícil, é algo que você precisa tomar decisões, às vezes às pressas, às vezes sob muita pressão. E você pede a Deus que ilumine para que seja um resultado acertado. E eu tenho firmeza, convicção de que foi um resultado acertado. Então saímos daquele cenário ridículo, né, que vimos no dia 1º ali na Câmara, né, que foi estarrecedor, né? Na verdade, né? Você vê uma Câmara reformada, bonita e recebendo de primeira um estardalhaço todo daquele, exatamente, com gritos e com tudo mais. Foi bastante complicado, né? Eu não sei, Giovana, se você atentou-se ali para o meu posicionamento, né? Eu sempre me mantive muito tranquilo ali. Eu acho que a postura de alguém que é um homem público, ele tem que ter equilíbrio, né? Ele tem que ter... Não se resolvem as coisas no grito. Se resolvem no diálogo e quando o diálogo não resolve, se resolvem por meio da justiça. Mas não na briga, na pancadaria, como foi quase o que faltou na imposição. Acho que isso não é jogo democrático, não é diálogo, né? Política é feita de diálogo e não de briga física. Se fosse física, seria então, iríamos lá para o UFC, que é lá que se resolvem as coisas, né? E o que a gente viu então naquele dia ali foi uma cena realmente estarrecedora, como você muito bem colocou, e assim, em cima da plenária, por conta de alguns comportamentos que eu acho, sempre disse, eu acho, e foi até de certa forma me fez refletir, porque a postura apresentada pelas pessoas ali, né, que estavam envolvidas nesse processo ali na condição de candidato a presidente, candidato a primeiro secretário ali, foi assim, do meu ponto de vista, reprovável. Não é uma postura compatível com alguém que precisa ter um equilíbrio para estar à frente de uma presidência, de um poder legislativo do município, é algo que você precisa ter um equilíbrio muito grande. E assim, a postura, você olhar pelas cenas que hoje se vê, são uma postura que não inconcebível do meu ponto de vista. Além disso, ainda, se você olhar no primeiro dia e no segundo dia, na plenária da Câmara, na plenária, quer dizer, ali onde estavam as pessoas ali, você vê que houve ali muitas manifestações que não foram espontâneas. Então, toda aquela briga, aquela gritaria, aqueles insultos, aquelas agressões, né? Porque eu sempre sou muito favorável à liberdade de expressão, mas ali houve muita agressão. Então, aqui não é liberdade de expressão, né? Eu acho que a figura do Cabral, que estava ali na condição de presidente da Câmara naquele momento, foi totalmente desrespeitada por pessoas que estavam acompanhando, né? Exatamente, não vamos conjecturar que eu não gosto do Cabral ou eu gosto do Cabral. Não é essa. O cargo que ele estava exercendo na hora ali era de presidente da Câmara. Mereceria o respeito. E a gente faz a leitura depois, que já passou com mais tranquilidade, que as pessoas que atacaram tanto ali não foram pessoas que se manifestaram espontaneamente, são pessoas que estavam ali por motivação política, né? Então, isso é que é mais desprezível. E que aí, logo após eu sair de todo aquele, então, para a gente economizar a conversa aqui, depois que eu saí dali, aí um amigo meu me ligou e disse a seguinte frase, ele usou, Giovana, e isso foi muito importante, não vou dizer determinante porque houve outros fatores, né, que a gente acabou repensando, havia outras pessoas também criticando essa postura nossa de ter aceitado apoiar, então, o Marquinhos Rios e o Paulo Weber. Eu vi até nas redes sociais o pessoal questionando, né? Eu vinha sendo muito criticado por isso, entendia naquele momento que era razoável por conta desse espaço que nós teríamos, mas era muito criticado. E certamente, se tivesse acontecido aquele resultado, que graças a Deus não aconteceu, eu certamente seria talvez mais criticado do que fui por ter aceitado ser presidente da Câmara, que fui com toda a dignidade possível que você possa imaginar. Fui muito criticado, isso me deixou muito triste, muito magoado, porque quando você faz algo que você sabe que fez com dignidade, que você fez com decência, que não houve nenhum ato e nenhuma fala que destoasse da decência que qualquer pessoa poderia ver, e mesmo assim você recebe tantas críticas, tantas palavras que ferem muito a gente, você fica muito triste. Eu fiquei muito sentido com tudo isso. Mas faz parte do jogo político, né? Nada é tão fácil e todo mundo que se dispõe a fazer grandes ações certamente vai ser alvo de muitas críticas e em geral indevidas, que foi o meu caso. Teto de vidro, né? Exatamente. Então, quando saí dali, aí esse amigo meu então me ligou e disse assim: Márcio, eu só quero te pedir uma coisa. Essas palavras foram usadas para ele, não é nem o que ele quis dizer, ele disse isso. Ele falou: Márcio, eu só quero te pedir uma coisa. Eu quero que você ponha a tua mão na tua consciência
e avalie na tua condição de cidadão, na tua consciência de cidadão e de cristão, se realmente quem você gostaria de ver presidente e primeiro secretário da Câmara são de fato Marquinhos Rios e Paulinho Weber. Ele fez essa, não mais nada, ele falou isso para mim. E aí realmente nesse momento eu parei para refletir e pensei comigo, o que eu estou fazendo? Diante de tudo que havia acontecido no primeiro dia também, né? Isso foi assim, minutos depois daquilo acontecer, estava tudo fervilhando ainda aquilo assim. E aí realmente eu parei para refletir e cheguei, então no grupo que nós estávamos conversando, né, inclusive na sala lá do PSD, e disse, olha, eu não estou dizendo que estou fora do grupo, mas defendo a partir desse momento incondicionalmente, né, ou defendo com todas as minhas forças que nós avancemos um pouco mais, que nós avancemos na reflexão e defendo com todas as minhas forças uma composição nesse momento. Acho que depois do que eu vi hoje lá na Câmara, eu acho que independentemente de qual grupo que vença, ninguém vai vencer, vai todo mundo perder com isso. Eu acho que a composição é o que há de mais equilíbrio e de mais sensato para todo o grupo. Mas fui voto vencido, fui fala vencida, mas mesmo assim ainda tentei, Giovana, com todas as minhas forças, avançar num processo de construção, porque eu falei, bom, eles não estão concordando, mas se eu apresentar uma proposta bacana, vindo de lá ou daqui, isso vai ser no final aceito e a gente vai ter uma composição. Mas assim, para resumir, não foi possível, infelizmente, havia essa possibilidade de composição, foi aceita a ideia de eu estar na condição de presidente da Câmara com mais uma vaga, e a gente tentou avançar nisso, mas havia, por parte, especialmente do então candidato à presidência ali, uma resistência total, uma irredutibilidade sem tamanho, né? E outras pessoas dentro do grupo também que não entendiam que nós não poderíamos fazer isso. Mas eu tomei essa decisão com muita consciência, né? Com muita fé, e tenho certeza que tomei a decisão mais acertada possível. Como disse, né, já em outras mídias, né? Ah, mas você errou. Errei. Com certeza errei. Mas não quando tomei a decisão de ser presidente da Câmara de Vereadores, aceitar ser, então, presidente da Câmara de Vereadores. Mas quando eu declinei o meu apoio, né, para pessoas que eu realmente não deveria ter feito, não deveria ter apoiado. Entendo hoje que não eram merecedoras de maneira alguma do meu apoio, do meu respeito, mas errei neste momento. Né? Então agora, mas depois, quando aceitei ser presidente dessa Câmara de Vereadores, com certeza acertei e muito, e hoje já sou muito elogiado por ter, então, oportunizado que eu seja o presidente da Câmara de Vereadores, ao invés daquele grupo que eu estava apoiando naquele momento. Exato, porque agora a gente vê um cenário bastante diferente do que se acompanhava nas outras legislaturas, Sim. Que é um presidente de um partido que é oposição ao prefeito e um vice-presidente que é do partido do prefeito. A Sim. gente pode vislumbrar aí um futuro diferente, talvez para a Câmara, falando em independência e não em oposição. Isso é importante para o momento, porque a gente discutia aí o ano passado a falta a submissão da Câmara de Vereadores ao Executivo e todas aquelas questões de denúncias e irregularidades e funcionários fantasma. Então, eram muitas coisas que, assim, a população ela ansiava por um diferencial dentro da Câmara. Muitos te chamaram de traidor, Sim. diante do que aconteceu, né, de sair de segundo secretário, que era a última vaga dentro da mesa diretora, e passar para presidente numa chapa totalmente inesperada, que ninguém esperava. Mas é possível de se vislumbrar aí uma independência maior do que se viu nas legislaturas passadas? Com certeza, Joana, com certeza. E as pessoas, eu peço que tenham um pouco de paciência, né? A gente foi muito atacado, muito crucificado, pré-julgado, né? Sem dar, às vezes, necessariamente as chances de defesa para a gente, né? E a gente espera que as pessoas tenham um pouco de paciência para aguardar quais serão os atos, não meus, mas quais serão os atos direcionados por meio dessa mesa diretiva. Quem compõe a mesa diretiva hoje? Eu, na condição de presidente, o Frare na condição de vice, o Gugu, na condição de primeiro secretário, o Robertinho como segundo vice e o Romo como segundo secretário, se não me falha a memória, é isso. Então, se você analisar com sensatez, com bom senso, Giovana, você vai saber que o que eu estou falando é verdade. O Frare, por exemplo, eu tive uma campanha diferenciada da dele, né, numa condição de oposição, tal, mas já ouvi muitos comentários muito positivos da pessoa do Frare, Giovana.
E muitas pessoas defendiam o Frade, por exemplo, mesmo sabendo que ele tinha essa proximidade com o prefeito, que ele sempre se colocava como uma pessoa que defendia a independência do Poder Legislativo. Até que ponto que isso se efetivar, não sei, né? Mas ele sempre defendeu essa ideia de que o Poder Legislativo, e tem uma fala muito objetiva nesse sentido. Defende realmente que o Poder Legislativo tenha a independência em relação ao Poder Executivo. Ele entende também que isso é bom para o município, é bom para o sistema democrático. É que assim, só um parênteses, é difícil você pensar em independência exatamente. Quando se fala de um executivo e o legislativo com pessoas, né, na alta chefia do mesmo partido. É muito difícil. Exatamente, é muito difícil. Aí, para complementar, você tem ali a figura do Gugu na condição de primeiro secretário. O Gugu, Giovana, às vezes as pessoas não sabem disso, mas o Gugu sempre foi um defensor, mas muito forte da independência do Poder Legislativo também. Tanto que nós conversamos por muitas e muitas vezes, tentando articular uma espécie de consenso, porque nós entendíamos que era o melhor. Uma chapa única sem toda aquela discussão. Antes disso já, muito antes, o Gugu sempre trabalhou nessa linha, eu sempre trabalhei nessa linha, conversamos muito. E os nossos posicionamentos sempre tiveram uma similitude muito grande em termos de entendimento do que deve ser o Poder Legislativo. Então, que eu já disse, o que eu peço para as pessoas? Que aguardem para ver quais serão os nossos atos juntos, porque não serei eu que tomarei uma decisão. Nós tomaremos decisões em conjunto. Eu não quero ser o pai da criança de nada do que vai acontecer. Eu quero articular para o consenso. Eu acho que a integração, a união, o consenso, ele sempre acrescenta mais do que a briga. A briga, na minha visão, ela sempre desconstrói, muito mais do que constrói. Então, assim, nós vamos trabalhar e vamos ver quais são as ações que nós adotaremos juntos, né, nos próximos dias, né, dentro dos próximos dias, das próximas semanas aí. E aí então as pessoas começarão a fazer uma avaliação melhor, com mais equilíbrio do que de fato nós temos condições de fazer. Porque se você tem do lado ali essa dificuldade, por exemplo, para entender que pessoas tão próximas ao prefeito poderiam ter dificuldade, tem hoje a minha figura para contrabalançar isso com equilíbrio, para nós dialogarmos, não brigar, mas para dialogarmos, para avançarmos para aquilo que nós entendemos em consenso, em conjunto, que é melhor para o município de Cascavel. Não aquilo que é contra, não temos que ser contra o prefeito. Nós temos que ser contra aquilo que talvez não é certo, que não é. Agora, aquilo que é bom, aquilo que for bom para o município, nós temos que ser a favor. Sempre defendi essa ideia. Já disse várias vezes, as pessoas sempre me rotularam como, por exemplo, como oposição. Eu já disse, eu não sou muito simpático a essas expressões, oposição, situação. Eu acho que o vereador, ele tem que ser vereador para defender os interesses do seu reduto eleitoral e da população em geral. Se for uma coisa que é errada na sua concepção, na sua consciência, tem que defender a contrariedade daquilo até as suas últimas forças, na condição, então, da dita oposição. Agora, se for uma coisa boa, tem que apoiar e tem que defender, inclusive. Né? Isso vai ser o que vai ser a situação? Não. Isso é independência. Isso é apoiar aquilo que você entende que é o melhor e criticar aquilo que você entende que não é o melhor. Na minha condição de presidente, essa responsabilidade é ainda maior. Porque uma ação minha ali pode, de repente, inviabilizar todo um processo que talvez seria construtivo para o município. Simplesmente por pensar, eu não gosto do prefeito, ou isso e aquilo, não tem nada disso. Os partidos são... quando você fala em oposição e situação, a gente está falando de partido. Sim, exatamente. Né? Não está falando da cidade. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos que analisar as atitudes em si, não a figura do prefeito, não assim os seus atos assim, mas o que aquilo vai refletir para a comunidade, para a sociedade. Então, eu acho assim que essa nossa posição hoje na condição de presidente vai certamente avançar muito no diálogo, na reflexão, na democracia. Né? É isso que eu penso assim. Então, acho que isso vai ser muito produtivo, penso eu. Né? E até, de certa forma, acaba tirando, de certa forma, um pouco daquela dificuldade que teria de se legitimar os atos, por exemplo, do Poder Executivo, porque certamente essa nossa condição, ela faz com que as pessoas vejam que nós temos condições de refletir um pouco mais, que nós temos condições de adotar posicionamentos, não necessariamente porque eu não fui da base do prefeito, então nós temos condições de refletir um pouco mais e avançar um pouco mais nessas questões que são importantes para a vitória do município. Né? Exato, mas assim, tirando a parte da eleição, continua-se com polêmicas e com muito trabalho, porque ainda tem a questão do vereador Mário Seibert. Sim. Se você já buscou a justiça, que foi o que você disse, né, pra gente, que buscaria a justiça para ter um entendimento, um embasamento jurídico, tanto né, da Procuradoria da Câmara quanto da Justiça, para manter ele como vereador ou afastá-lo. Eu acho que essa minha posição, Giovana, de certa forma, até despropositadamente, ela já transmitiu um pouco para a sociedade um pouco do equilíbrio que nós precisamos ter. Porque, por exemplo, o que era natural ali? Eu tinha o poder nas mãos para afastar o Mário Seibert. E o Mário Seibert, ele votou contra mim. Ele votou numa chapa, ele votou contra mim, ele não votou a meu favor.
E mesmo nessa condição de avaliar as coisas com equilíbrio, com sensatez, nós tomamos essa decisão não porque eu queria agradá-lo, mas porque eu entendo que é a decisão mais equilibrada para se tomar. Por exemplo, o que seria uma coisa se eu agisse pela emoção? Eu afastaria ele de plano. O cara votou contra mim, me criticou, inclusive, né, me atacou. Eu vou afastar. Não. O que eu acho que é a situação dele real? O que nós temos que fazer? É desprover-se um pouco dessas condições emocionais. Nós temos que agir pela razão, pelo equilíbrio. E o que eu fiz? O Mário foi afastado no mandato anterior, numa outra situação, há mais de 6 meses. Há quem diga que depois de 6 meses, em 6 meses, né? Exatamente, em 6 meses o judiciário teria que ter dado algum posicionamento, e já faz mais de 6 meses. Então, surgiram uma série de conjecturas, por exemplo, plausíveis, que é o quê? Ele está diplomado legitimamente, empossado legitimamente, num outro mandato, né? Aquela determinação do juiz foi para num outro cenário, num outro contexto, num outro mandato, onde estava presidente uma outra pessoa, e ainda além essa questão dos 6 meses. Então, quer dizer, eu tinha ali uma subjetividade, uma discricionariedade para tomar a decisão, mas achei que o mais equilibrado é o quê? Não causará prejuízo nenhum para o Poder Legislativo. Consultei, solicitei ao jurídico da casa que encaminhasse um ofício solicitando ao juiz que se manifestasse. Olha, mantém a decisão ou não mantém mais, né? Então, tão logo o juiz se manifesta, na sexta-feira foi protocolado esse ofício, o juiz deve se manifestar agora nesses próximos dias, a manifestação do judiciário será cumprida na íntegra por mim, né, com todo o respeito possível. Se for pela manutenção, permanecerá. Se for pelo afastamento, será afastado de plano, na mesma ocasião. Exato. Assim, a presidência da Câmara lhe incumbe muitas questões técnicas, né? Como estão os estudos para seguir tudo à risca e não sofrer com consequências posteriormente? Olha, Ivana, o vereador em si, ele tem uma preocupação, que é fazer política, né? Fazer política. O presidente da casa, o presidente da Câmara, é muito complexo, sabe? Você tem que fazer política, né? Você tem que continuar ali atuando na tua base, né? Trabalhando, conversando, né? Sendo político em si. E ao mesmo tempo você passa a ser administrador de cifras, né? Milionárias, né? Então isso tudo traz uma responsabilidade muito grande, isso tudo traz dificuldades, né? Porque você tem que estar preocupado no meu caso, eu tenho que também estar preocupado com a imagem do Legislativo, que me preocupa muito. Teve um desgaste muito grande no mandato anterior. Nós precisamos estabelecer isso. Isso não é uma preocupação só minha. Há outros vereadores que também se preocupam muito com isso. Né? De maneira especial, menciono aqui as pessoas que fazem parte da mesa diretiva da Câmara também se preocupam muito com isso. Então tem essa preocupação. Tem a preocupação da administração da casa, com todas as suas cifras, com todas as suas nuances, né? Aqueles funcionários, uma série de fatores ali que eu não vou entrar em detalhes agora, porque estamos avaliando isso com muito equilíbrio, com muito bom senso, com muita sensatez para tomarmos as melhores decisões. Então, certamente algumas coisas precisam naturalmente serem revistas, todo mundo sabe disso, né? Então a gente tem essa obrigação de fazer isso, tem essa necessidade de fazer isso, e ao mesmo tempo você precisa também ter essa questão da opinião pública, ter a questão de... Então é muito complexo. Mas eu sempre digo o seguinte, eu sei, na minha convicção, de que estou na Câmara de Vereadores por Deus. É só por Ele que seria possível esse resultado. Duvido que alguém de Cascavel, por mais entendido politicamente que seja, poderia prever antecipadamente esse resultado. Que se fala que você se elegeu por sorte, mas não foi sorte, né, Márcio? Não é sorte. Eu acho que a gente faz a parte da gente e Deus providencia o resultado. E foi isso que aconteceu, na minha visão de cristão. Então, se eu acredito nisso, se Deus lá me colocou, Ele certamente me dará sustentação, sabedoria para conseguir conduzir isso da melhor maneira possível. Bom, nosso tempo ficou curto para tanto assunto e eu espero que com o passar do tempo aí a gente possa voltar a conversar, trazendo as novidades, trazendo as medidas que você vai adotar, porque você já anunciou que haverão, né, mudanças, haverá novidades, mas isso tudo com o passar do tempo e assim, de forma que seja equilibrada, que essa é uma das palavras que você usou, né? Sim. De equilíbrio, responsabilidade para esse mandato aí de 2 anos, né? De presidência. Sim, eu acho que equilíbrio, Giovana, equilíbrio, responsabilidade e decência são 3 palavras que estarão muito presentes nesse meu mandato, é o que eu pretendo que esteja. E eu acho que a história não se escreve no dia que acontece o fato, ela se escreve depois, que se analisa todo um contexto, toda uma conjuntura que no momento aconteceu. E eu espero
e tenho, de certa forma, muita convicção, muita expectativa de que a história conte com bons olhos esse ato assim, surpreendente, inesperado e corajoso que nós tivemos de tomar essa decisão. Eu acredito que a história vai contar, espero que conte com muito bons olhos essa ação que nós tivemos. Bom, Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa e a gente deseja aí que sejam 2 anos de prosperidade para a Câmara de Vereadores de Cascavel. Muito obrigado, boa noite a todos. E eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais deste Cidade em Destaque, e lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.